Boi em Pauta. Oferecimento. Olá, o Boi em Pauta de hoje recebe um convidado muito especial. Ele é natural de Diamante do Norte, no Paraná, é formado pela USP de São Paulo em veterinária, se formou lá em 1983. Além de pecuarista, agricultor e também produz um dos melhores rebanhos Nelore PO do país. O Boi em Pauta de hoje recebe o Wilson Martinelli. Seja muito bem-vindo, Wilson Martinelli, ao Boi em Pauta. O prazer é meu de estar aqui, Ricardo. Uma grande satisfação estar aqui e poder falar contigo. Maravilha, além de um amigo... recado para os amigos do telespectadores. Bom demais, a gente que agradece, Wilson. Além de um amigo, um parceiro de longa data, além de cliente, hoje você está aqui com a função de mostrar para os amigos que dá para ter a integração, que a lavoura não é um bicho de sete cabeças, né? A gente de longe, o pessoal da pecuária é um pessoal mais seguro, muito medo, talvez essa é a palavra, da agricultura, né? Do que vai acontecer se virar agricultor. Então, a gente quer que hoje aí nesse bate-papo nosso, você fale sobre esse assunto e outras coisas mais. Mas antes disso, Wilson Martinelli, eu quero saber como é que você veio parar no Mato Grosso. Lá de Diamante do Norte, do Paraná, vida estável, família tranquila, como é que veio parar para cá? Não, isso foi há muito tempo atrás. Meu pai e um grupo de amigos compraram uma gleba aqui na região próxima a Sinop, entre Sinop e Cláudia. Isso em 1968. Inclusive admiro muito a coragem, a ousadia e o pioneirismo desses amigos. E adquiriram uma gleba em 1968, quando não existia ainda a 163. Não existia a rodovia, esse eixo que passa hoje aqui, não, esse essa movimento... estrada aí, essa BR que conta com milhares de carretas aí por dia, não existia. Era um traçado que posteriormente viria a ser construído. E, na verdade, ela foi feita em 1974, se não me engano. Então, nesse meio tempo, eles, para vir cortar essa gleba para os amigos, dividir, eles tinham que entrar na estrada do Rio Novo, que começava lá no Posto Gil. Eu vinha ali por dentro, acho que por Sacman, vinha até onde seria construído Vera, aí colocava um barco, que eu vi a construção desse barco, um barco de madeira feito lá em Diamante do Norte, colocaram no rio, desceram o Rio Tartaruga, uns 100 e poucos quilômetros, vieram até o Rio Azul, aí abriram mais 22 quilômetros de picada, para achar o perímetro da área. Aí tiraram o perímetro da gleba e foi dividido para cada um. Senhora. E isso foi feito até 1970, você vê. Aí em 74 fizeram a BR, aí começaram já a abrir a área em 75, 74, 75. Vamos falar assim, a gente estava comentando antes, eles eram muito corajosos, né? Muito corajosos. De vir para cá. Bem mais do que eu, muito mais corajoso do que eu. Desbravar uma região dessa, por água, né?
e que visão que já tinham naquela época do que seria a região. Para quem eles iam produzir, se era o boi ou o que quer que seja, o café, que na verdade viemos de uma região cafeeira, e para onde ia escoar, então, assim, um negócio muito incerto, mas eles vieram mesmo para abrir, o intuito era colonizar, abrir, fazer progredir, ver as coisas crescerem, desenvolverem, era esse o intuito deles, na verdade. Wilson, e quando eles vieram para cá, aqui já era uma região assim que depois que a rodovia passou, que começou a ter a colonização, já começou a ter o gado, era mais a exploração da madeira. Como que foi esse? Você acompanhou? Não, houveram uma série de coisas que dificultaram. Era uma região que na época não existia a braquiária, então eles vieram e plantaram o colonião. O colonião não foi em lugar nenhum depois, a terra já era um pouco mais fraca, né? O capim muito talo. Enfim, tivemos muitos problemas, não existia sal mineralizado ainda na época. Só sal branco. O Fosbov 20 da Tortuga foi desenvolvido nessa nossa região, para quem não sabe, justamente para diminuir alguns problemas que nós tínhamos aqui, que era o cara inchada, o mal do colete, que era a deficiência de cobalto, uma série de coisas, problemas de criação aqui de manejo nós tínhamos. Ô Wilson, você se formou em 1983 na USP em São Paulo. Você se formou e já veio para cá? Já veio lidar com Não, aquela história. Mato Me Grosso? formei, vim aqui para ficar 15 dias, fiquei 3 meses, aí voltei para o Paraná, fiquei mais uns 3, voltei para cá em definitivo e depois só passei. E aí tá até hoje escrevendo a história aqui no Mato Grosso. Até hoje aqui. Ô Wilson, você é muito conhecido, né, aqui na região, principalmente pela criação do Nelore PO, mas também pelos serviços que você prestou, né? Você não veio para cá rico, né, Wilson Martinelli? Você andou suando um pouco no curral aí. Amassamos muito barro. Teve uma fase que eu tive, uma fase que eu fui quase obrigado a trabalhar com madeira, trabalhei muito tempo com madeira. Aí eu voltei para veterinária na parte de reprodução. Aí iniciamos um processo de transferência de embriões, que foi pioneiro nessa tecnologia, né? aqui no Norte nós trouxemos a tecnologia que ela não existia, né? Prestei esse serviço, ajudei a melhorar o rebanho de muitos colegas aqui, né? Muitos criadores. Nós fazíamos a transferência de embrião a fresco, né? Lavagem uterina. Aí, posteriormente, com o avanço da técnica, né? Trouxemos um laboratório de fertilização in vitro. E continua até hoje trabalhando. Esse é o que continua até hoje? Continua rodando até hoje. Estou um pouco afastado, mas o Mas pessoal está trabalhando, a equipe está trabalhando. Certo. Ô Wilson, uma coisa que a gente, né, vê muito acontecer é às vezes agricultores que têm algumas áreas, algumas remanescentes de lavoura, alguns talhões que não produzem muito, eles integram ali a pecuária. Agora é difícil a gente ver pecuaristas mesmo trazerem a agricultura para dentro, né? Não vou dizer que você foi o pioneiro nisso, a gente tem outras pessoas que também já fizeram isso, mas você tive a oportunidade de ver o primeiro maquinário que você foi comprando. Como que foi tomar a decisão de ter que fazer isso? Isso foi uma obrigação de reforma de capim? Não, Ricardo, eu vi que as nossas pastagens aos poucos iam se degradando, né? Aos poucos não, elas iam se degradando muito rapidamente, eu achava. E o processo de reforma de pastagem capim, eu achava que era muito oneroso, o custo demorava muito tempo para você recuperar esse investimento, então optei por fazer lavoura. E aí começamos com um pedacinho E essa pequeno. história, quando optou, vou fazer, como é que foi? Tipo assim, Maquinário, né? Vai comprar uma máquina mais de R$1 milhão. Um rapaz que trabalhava comigo, bastante corajoso também, falou, ô Toninho, vamos plantar uma roça de arroz aqui para reformar esse pasto aqui, era 80 hectares. Então, bora. Aí aprontamos, plantamos, quando estava pronto, final de dezembro, aí conversando com o pessoal que dá assessoria, né? Falei, até quanto tempo que eu tenho para plantar um pouco mais de arroz? Ó, nós estamos já no final de dezembro, você tem até o dia 25 para você plantar esse arroz. Mas aí tinha que gradear, catar pau, catar raiz, fazer todo o preparo, né? Aí conversando com o meu funcionário, ele falou, dá tempo, vamos tocar o pau. Aí preparamos mais 150, já foi para 200 e aí não parou mais. Aí esse ano já vamos para um outro volume, já um pouco maior. Mas eu acho que não precisa ter medo, não. Tem revendas aí bem parceiras que dão assessoria
os seus parceiros, né? Ela te abre um leque muito grande. Você tem maquinários para você fazer tua roça de soja, depois você pode fazer o safrinha com milho, e aí plantar capim de novo, fazer a integração, né? Nesses meses de seca. E você permanece com a mesma quantidade de gado que você tinha antes do início do processo. Olha aí que interessante. A primeira fase que é um pouco difícil, mas depois que engrenar, eu acho que vale a pena, viu? Na verdade, eu acho que é a salvação da pecuária do nosso norte aqui. Muito bom, Wilson. A gente vai para um breve intervalo e na sequência o Wilson Martinelli vai falar para a gente dessa mudança, desse upgrade. Começou a lavoura, mas e daí? E daí para frente? Como que vai ser? Acompanhe no próximo bloco, o Boi em Pauta volta já. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, é 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão, de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos lançamento que nós fizemos, a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então, estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai crescer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. Impasa é como uma fazenda de pecuária. Funciona todos os dias, sem folga, o ano inteiro. Temos foco na produção de etanol e DDGS, algo que está mudando o jeito de alimentar o gado em todos os sistemas de produção, com qualidade e regularidade. Nossa capacidade de produção é de 1.000 toneladas dia, de um produto diferenciado que está em uso na Fazenda Gamada, em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Neste confinamento, o Santa Maria, também em Mato Grosso, o DDGS Impasa faz a diferença. O que eles nos passam é confiança, é respeito com o produtor, é respeito com a fazenda, para entregar um produto de qualidade e nós entregamos esse produto de qualidade para o frigorífico também. Queremos contribuir com seu lucro. Entre em contato e saiba como ter acesso ao DDGS Impasa. O Boi em Pauta está de volta com o nosso entrevistado Wilson Antônio Martinelli, veterinário, pecuarista e agricultor. E o assunto hoje é esse, agricultura junto com uma fazenda que já era pecuária. Wilson, você falou que começou com 80 hectares, mas aí já deu coragem, já fez mais 150 hectares, já passou de 200. Mas e o maquinário? Como que isso você vai se ajustando? Você comprou maquinários novos? Essas revendas, eu acredito que elas têm um papel importantíssimo, né, no auxílio, essa parte técnica. Você que é um cara muito técnico. Então, daí começamos com a plantadeirinha usada,
De início a ideia era alugar uma máquina para fazer essa colheita e tivemos problemas aí com... Aí não acha na hora que na hora que precisa. você precisa. Não Essa acha? máquina não está, ou se ela está, já é uma máquina bem usada, começa a dar problemas, né? Ter quebras. Aí adquirimos uma máquina nova e você fazendo as contas, a agricultura permite que você faça a conta, né? Quanto é que você te custa para alugar uma máquina, quanto é que te custa uma parcela dessa mesma máquina. Olha então, que interessante, a agricultura, você falou uma frase bacana, a agricultura permite fazer conta. Permite fazer contas e ficar devendo, né? Através dessas contas. Faz parte. Mas eu acho que vale a pena, é o futuro, como eu disse antes, você tem que fazer essa integração, porque cada vez mais temos que produzir mais e menos, ou pelo menos na mesma área, cara, né? Isso aí nós temos que aproveitar nossas terras. No bloco anterior, você disse que hoje a fazenda tem a mesma quantidade de gado e já tem parte da fazenda ocupada por agricultura, né? Isso fica muito forte com o passar do tempo, né, Wilson? Fica muito forte, as coisas ficam mais fáceis de fazer, existem inúmeras possibilidades. Você quer plantar um sorgo, você consegue plantar. Você quer fazer uma silagem de grão úmido para você usar para o seu gado, você faz. Você quer um maquinário para você fazer silagem, você tem um maquinário maior para você fazer. Então ela te abre muitas portas. Eu já fui na sua fazenda em períodos de seca e vi rosiziense lá, verde, coisa mais linda, né? É. Quem que tem, na época que a gente mais precisa de capim, né? A integração. Então, na pecuária tradicional, você tem uma sobra não vou dizer uma sobra, você tem uma pastagem estabilizada nas águas e você passa a necessidade na seca. Com a integração, você não tem esse altos e baixos. Não tem mais esse vale, não, né? Não tem. Você tira o gado da pastagem permanente, né? E passa ela para essa transitória aí que seria rosiziense ou outra variedade que se queira plantar. Ô Wilson, às vezes a pessoa que está acompanhando essa entrevista agora, imagina que para a agricultura tem que mudar toda a fazenda, né? A parte estrutural da fazenda. E quem vai na fazenda do Wilson é uma fazenda de boiadeiro, né? O que a gente vê lá é uns cochetão, às vezes maior, que é onde tem que a plantadeira passar, canto ou outro que tem que cascalhar porque na hora de tirar, mas não tem muito luxo. Não tem muito. O que você tem um pouco a mais, um barracão do tamanho das máquinas que você tem. Você abrigá-las durante o período que elas não estão trabalhando. No mais, os corredores que permitam que se passe a plantadeira, a plataforma da máquina para colher e esses cochetões aí que você fala. Ter uma ponte talvez um pouco mais reforçada do que aquela que você tem para passar o gado. Mas não tem, assim, estruturalmente não tem muita coisa a ser feita. Wilson, há quantos anos você começou a integração, né, imaginando que começou com esses 200 e poucos hectares, e hoje quantos hectares são e quanto que você já rodou da fazenda em percentual? Você tem mais ou menos esse número? Eu tenho, está com o quê? 4 anos que eu comecei a integração, né? Esses 80 hectares que você falou, esse ano a previsão é 1.400 hectares a gente está plantando. E tem previsão já de construção de um silo secador na propriedade também. Isso fica uma peça fundamental, né, Wilson? Conforme o crescimento vai chegando, o silo é aquelas coisas, você consegue fazer conta. Quanto que você gasta de frete, quanto que você gasta a mais, né, com despesas. Momento de venda, né? De repente, momento de venda também é importante, você não está pagando armazenagem e pelas contas que eu faço, eu consigo economizar uma colheitadeira por causa do silo. Olha aí. Que você consegue colher mais cedo e parar mais tarde, né? Com uma umidade um pouco mais alta. Então, é outra ferramenta que viria para ajudar, né? E as culturas, né, plantadas lá na Fazenda Santana? Soja, milho... Soja, milho, arroz, sorgo e rosiziense. E aí lá a gente consegue ter, vamos falar, a terceira safra, né? A gente tem a safra cheia, que é a soja, tem o milho safrinha e tem a terceira safra, que é a rosiziense aí, com gado em cima. Então, tem até uma coisa que é chamada estação invertida. Que nesses momentos você usa essas passagens que já estão melhores, né? O pasto é mais estruturado, vamos dizer, é um pasto mais alimentado, porque ele está adubado, já tem os micros e tudo, então o gado tem uma alimentação mais completa. Como a gente diz, o verde chega a estar roxo.
Aí você usa essa pastagem, essas pontas, para você emprenhar novilhas, né? Então você emprenha aquelas novilhas um pouco mais cedo. Consegue aí antecipar, né, a gestação e uma das coisas... Antecipa e não deixa acumular tudo para o mês de distribui outubro, novembro. o serviço, você distribui um pouco mais. E aproveita melhor a vida útil daquela fêmea. Isso. Muito bom. Ô Wilson, uma das coisas que a gente vê acontecer com a agricultura e pecuária junto é que tudo se torna mais fácil para a pecuária também, né? Muita coisa que você tem em função da agricultura, quando você precisa na pecuária é mais difícil. Um trator, vamos falar assim, para fazer uma gradiação ou para arrastar um negócio. Acaba que esses equipamentos, eles não ficam só em função da agricultura, né? Com certeza. E depois você tem uma pastagem mais limpa, mais limpa, né? Você não tem plantas invasoras, você não tem juquira, você acaba com todo esse manejo, porque também a mão de obra hoje está difícil, né? O pessoal fazer a limpeza de pastagem, tudo. Sim, então você já faz com essa integração. E a gente pensando no total da fazenda, quando a gente começa e até que você fica quantos anos com lavoura nesse pasto, né? E quando que ele volta a ser capim? Então, eu acho que você tem que ter não vou falar em quantidade, mas um percentual, aí uns 60% que seria sua lavoura fixa, que essa aí é que vai pagar teus custos, né? Porque não é fácil... A produtividade fica melhor nessas áreas. A produtividade melhor para pagar os custos, porque a área de primeiro ano, segundo, ela tem uma produtividade menor. Então, essa uma aí é que vai aguentar a reforma das outras. Interessante. Então, muito bom. Então, dá para a gente dar um recado para quem está nos acompanhando, que tem uma fórmula, né? Não é um bicho de 7 cabeças, se tiver bem assessorado, bem amparado tecnicamente, é possível ter a agricultura junto com a pecuária. É possível e não é muito difícil, não. Olha que legal. Não é difícil. É possível, sim. É gostoso, eu gosto. Hoje, nunca gostei muito de agricultura, mas hoje já começo a gostar dela. E eu acho que ficaria, assim, difícil ter uma propriedade só na pecuária. Eu acho que ela tem que ter a integração. Muito bom. E eu convidei o Wilson Martinelli para vir falar sobre esse assunto, porque justamente é isso. Todo mundo conhece ele há mais de 30 anos pela pecuária, pelo gado que ele produz, né, pelos touros Nelore P.O. que ele vende. Enfim, todo mundo conhece ele como um pecuarista, né? E quando vê ele falando de agricultura, fala, bom, se o Wilson Martinelli, que é um apaixonado em pecuária, está integrando e está dando certo, então, muito obrigado por você ter topado o nosso desafio. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, o Wilson Martinelli vai falar para a gente do trabalho que ele realiza no Nelore há muitos e muitos anos e é um dos nomes mais renomados no Nelore no Brasil. O Boi em Pauta volta já. Seja bem-vindo ao mundo Mitsubishi, o destino de quem quer viver grandes histórias. O ponto de encontro para os apaixonados por uma vida repleta de aventura e desafios. Na Ásia Mitsubishi de Sinop, você compra toda a linha Mitsubishi com a primeira revisão grátis. Isso mesmo, a primeira revisão do seu Mitsubishi é por conta da Ásia, a nova concessionária Mitsubishi para Sinop e região. Drive your ambition. No trânsito dê sentido à vida.
Olá, o Boi em Pauta está de volta. O nosso entrevistado de hoje é o Wilson Antônio Martinelli, agricultor, pecuarista e também selecionador de Nelore PO. E isso é o que nós vamos tratar agora. Wilson, vamos falar que você é reconhecido nacionalmente pelo trabalho que você realiza com o Nelore. Como que é para você carregar hoje essa bandeira? Onde você chega, né? E eu tenho o prazer de andar com o Wilson, a gente faz os leilões dele, a gente vai fazer algumas visitas na região. Onde a gente chega, todo mundo já ouviu falar ou conhece o Wilson Martinelli. Tem um pouco de trabalho nessa história, não tem, Wilson? Tem, Ricardo. Olha, junto com alguns companheiros aqui, o Gilberto Porcel, Comercino Tomelin, o Nelson Kiefer, há uns 30 anos atrás, na verdade, nós que fizemos os primeiros leilões de reprodutores aqui do norte do Mato Grosso. Aqui não tinha. A gente saía aqui batendo de porteira em porteira, implorando para alguém, para que alguém fosse no nosso leilão. Olha que história. E era muito glamouroso, era uma festa na cidade. Tenho saudade daquela época, viu, cara? Sinceridade. Ô Wilson, e essa história do Nelore PO não começou aqui, né? Não, a família... O gado PO nosso começou em 1974 através dos animais, umas fêmeas que nós adquirimos do senhor Oscar Martinez, que as haviam adquirido do Grupo VR. Então, a nossa vacada, que é o gado que eu tenho hoje, são oriundos dessas vacas, nós nunca tivemos mistura de LA. Você pode pegar no pedigree dos meus animais. Começaram, a base sempre foi... Do jeito que ela começa, PO, vai POI. terminar no POI lá. Não tem mistura do gado. Uso sempre touros modernos, de alto índice de ABCZ, que é o programa que eu participo, né, do PMGZ, já há muito tempo também. Então, não tenho essa mistura, é um gado PO mesmo, PO, não tem mistura, não foi feito em base de LA, é uma base bem sólida, e já há muito tempo que a gente faz isso. Chegou um tempo que o meu gado era praticamente 90%, era tudo oriundo de transferência de embriões. Olha aí. Tinha a tecnologia na mão, tecnologia, não é? Antes da FIV ainda, a gente fazia tudo na lavagem uterina. Ô Wilson, o Nelore Vama, conhecido assim hoje, né, passou... era uma sociedade dos irmãos, hoje o Wilson Martinelli, o Wilson Antônio Martinelli virou Nelore Vama. O Nelore Vama hoje produz quantos touros por ano? Nós estamos produzindo ao redor de 450 touros por ano. Todos dentro do PMGZ? Todos dentro do PMGZ, a ideia é manter esse número aí, que acho que é um número razoável, né? Um número considerável. Então é manter isso aí. Com certeza, aí um dos maiores rebanhos do norte do Mato Grosso, se não o maior em volume. Ô Wilson, fala para mim uma coisa que a gente vem buscando no Nelore, né? A gente está vendo, a gente tem a história do Nelore das pistas, onde você tramitou muito forte, né? Com touros em central e tal. E vem essa linhagem, agora essa não novidade, mas vamos falar essa modernidade do gado, buscando essa produtividade e tal. Com a base muito forte que você já vinha da pista, inserindo esse tipo de gado. O que a gente vê lá no Wilson, aí eu que estou falando, estou perguntando para você, mas eu já estou respondendo. O que a gente vê é um gado muito raçudo e muito produtivo, né? As fêmeas que estão lá são produtivas, senão não estariam lá até hoje. Né? Não, mas é o meu lema, né? Peso com raça. Eu nunca fugi muito da raça, porque às vezes é fácil colocar muita carcaça no animal, mas você desanda uma série de coisas, aprumos, prepúcio. Então você tem que ter um animal equilibrado, né? Raça com peso e produtividade. Muito bom. Ô Wilson, e aí eu não posso falar aqui como leiloeiro, como dono da empresa leiloeira, eu estou só como apresentador, mas você pode falar. Faz o convite para quem está em casa, a gente tem leilão marcado. No dia 19 de julho, na Nova Canaã do Norte, queira Deus que já tenhamos passado dessa crise aí, dessa pandemia, mas eu conto com a presença ou com a audiência ou com a torcida de todos os amigos lá dia 19 de julho, lá em Nova Canaã do Norte, no Tatersal de Leilões. Com certeza a gente já vai ter passado aí esse momento que a gente vive hoje, né? Essa entrevista está sendo gravada em abril, onde a gente vive o momento aí do coronavírus. Se Deus quiser, em julho a gente vai estar com tudo resolvido. Ô Wilson, eu quero agradecer sua participação no Boi em Pauta, dizer que a gente ficou muito feliz com esse bate-papo. Tenho certeza que muitos amigos seus vão perguntar realmente como que funciona a lavoura, vão querer saber mais um pouco, porque vindo de você, um boiadeiro nato, essa questão da agricultura, eu acho que vai encorajar muita gente. Obrigado.
Continuo sendo boiadeiro, cada vez mais, mas eu preciso da agricultura para me auxiliar a ser cada vez mais boiadeiro. E as porteiras estão de portas abertas para ver os acertos, os nossos erros, que também tem coisas erradas que a gente faz, mas sempre procurando acertar, errar cada vez menos. Então, as porteiras estão de portas abertas. E eu agradeço a oportunidade que você está dando, Ricardo, e ao SBA, essa oportunidade de estar aqui podendo dar um recado para os nossos amigos. Maravilha, a gente que agradece. Wilson Martinelli, Valeu, muito obrigado Ricardo. por esse bate-papo, foi excelente, adorei aqui o bate-papo com o Wilson Martinelli. Essa entrevista e outras estão disponíveis no nosso site www.ricardonicolauleilões.com.br ou através das nossas redes sociais. Um forte abraço a todos e até o próximo Boi em Pauta.